Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre a questão de economia para negócios e eu vou explicar primeiro de onde vem a palavra economia, né? O termo economia vem da junção dos vocábulos gregos oikos, que é casa, e nomos, que seria costume. Significa se a gente for montar uma frasezinha para fazer um sentido com essas duas palavras, seria regras da casa, ou seja, administração da casa. A gente vai falar um pouco sobre economia de forma geral, para a gente entender como surgiu a economia, como ela tem o intuito de mudar a vida da gente, de gerar uma visão que eu acredito que muitas vezes poucas pessoas têm a visão do que seria economia. Vamos lá. Pela definição de economia, diz que ela se estabelece como ciência social que estuda a produção, distribuição e consumos de bens e serviços. Ela estrutura de todas as formas, vamos dizer assim, o ser humano dentro da sociedade, no que ela fala sobre produção de bens de consumo, a distribuição deles ou o fato de nós consumirmos isso. Então, a gente tem que estar ligado porque tanto nós como pessoas físicas, nós como pessoas jurídicas, nós como empresa, nós vamos consumir bens e vamos consumir serviços, e pensando na questão de economia, quando eu falo na questão de economia, eu falo na questão de você usar de maneira racional, né? A gente vai se aprofundar um pouco nesse sentido, para que fique mais claro isso que eu estou querendo dizer. A economia, ela se diferencia por duas partes. A primeira é a macroeconomia. A macroeconomia, ela observa de forma geral. Eu coloquei aí uma imagem de uma floresta para poder a gente pensar no contexto geral de tudo que a gente faz. É a macroeconomia. E nós temos aqui uma microeconomia, que seria observar alguma coisa de modo específico. Aí eu coloco aqui uma árvore isolada, porque a gente pode fazer uma associação dentro da microeconomia e da macroeconomia como o seguinte: eu posso observar o contexto geral da economia dentro de um sentido de ampla negociação, tipo mercado exterior, mercado interior, o que é que a minha empresa fornece aos meus clientes, o que é que eu consumo dos meus fornecedores, como eu estou negociando, qual é a minha margem de lucro, como eu vou fazer, de forma que eu posso entrar no detalhe e estudar a microeconomia setorizada. Então, seria essa questão de assimilar, de associar a árvore isoladamente em relação à floresta, porque a floresta seria de modo geral e a árvore seria de um modo mais específico, onde você entra mais a fundo e verifica todos os detalhes de um determinado setor. Seria onde você estabelece metas, seria onde você vai cobrar o resultado mais específico de um gestor, alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Então, a microeconomia estuda aspectos como o comportamento dos agentes econômicos, que seria o consumidor e a empresa, que seria a formação dos preços dos bens e serviços nas diferentes estruturas de mercado. A macroeconomia, ela estuda as inter-relações, seria o consumo e poupança, crescimento econômico, inflação e emprego. Observe que, quando a gente fala de macroeconomia, ela transcende ao que a gente vem falar de empresa nossa, especificamente. Nós falamos de inflação, nós falamos de crescimento econômico, nós falamos de emprego, nós falamos do consumo, nós falamos de poupança, que seria justamente a questão de você sempre ter uma reserva, ter o seu colchão de segurança, né? Você sempre buscar ter esse dinheiro onde você possa investir. Então, ele foca no comportamento da economia como um todo, analisando aspectos como conta do setor público, relações econômicas com o exterior. Então, você já vê a diferença em relação de microeconomia e da macroeconomia, onde ele analisa especificamente a empresa situada dentro de um contexto geral, onde ela está voltado ao seu
mercado, se ela tem novas possibilidades de mercado, se ela tem como ampliar sua margem de lucro, ou dentro de uma sociedade onde você tem todos os seus contratempos, como diferença de classe social, você tem a margem de poder aquisitivo do seu cliente, se você precisa intervir no seu produto, se você precisa melhorar a apresentação do seu produto para alcançar um público-alvo diferenciado, se você precisa entender todos esses contextos para poder você fazer uma diferenciação dentro desse contexto. Pois não, meu irmão? Eu acho que o microfone abriu aleatório. Vamos lá. Então, a economia se preocupa com a questão fundamental da humanidade, que seria como utilizar recursos produtivos escassos para atender desejos ilimitados. Essa questão é interessantíssima a gente avaliar o que tem de conteúdo que a gente pode extrair dessa frase. Vamos lá. A economia se preocupa com uma questão fundamental da humanidade. Eu estou falando que, como estrutura humana, nós temos o seguinte: nós vamos utilizar recursos produtivos escassos e a vontade, ela é ilimitada. Quer dizer, eu coloco aqui algumas coisas como assim, quando eu falo de desejos ilimitados, eu estou me referindo. Pessoas vão querer sempre mais do que o que já tem. Um exemplo que eu coloco para vocês é o seguinte: digamos que, observem no nosso meio, vocês, eu, qualquer pessoa. A gente anseia muito comprar um celular de última linha, da marca superior. Aí a gente compra. A gente luta, trabalha, junta dinheiro tal, e sacrifica, e comprou. Pronto, depois que comprou, você já tem. Você já não se satisfaz mais em só ter aquele, você quer o último modelo. Aí você luta, se sacrifica e tal, e vai, e junta dinheiro, e investe e tal, e pega o seu dinheiro, vende o seu aparelho, compra o de última geração. Pronto, você agora já tem um aparelho de última geração, mas você não está satisfeito, você vai buscar outra coisa. Então, o que as pessoas que estão buscando um nível superior, por que você está estudando um nível superior? Porque, na verdade, você não está satisfeito onde você está. A verdade é essa. Ou você quer uma melhoria salarial, ou você quer uma melhoria profissional, ou você está buscando o conhecimento para sair de onde você está. Então, assim, eu coloquei uma palavra, a próxima palavra que eu coloquei aqui por cima disso tudo, que é justamente aonde nós estamos a cada situação que a gente se encontra, que é a insatisfação. A economia gira em cima de insatisfação. Porque, assim, você sempre está insatisfeito com aquilo que você tem. Você nunca se contenta com aquilo que você tem. Sempre você quer mais. Esse é o fundamento da economia. O consumo é gerado em cima da insatisfação das pessoas. Você observa um colega tem uma coisa melhor do que o seu, você já quer comprar uma coisa melhor ou igual àquilo que o seu amigo tem, para se sentir incluído nesse ciclo. A pessoa não quer se sentir excluído, a verdade é essa. Então, você sempre está buscando uma melhoria, sempre está buscando uma melhoria. Então, nós temos aqui as coisas que influenciaram, que eu coloquei aqui, o que será que motivou as grandes invenções da humanidade? A mesma coisa, a insatisfação, a busca por uma melhoria, é você procurar uma inovação, é você melhorar a tecnologia, é aumentar o conforto, oferecer um serviço com uma qualidade melhor. As pessoas pagam por um produto ou um serviço que aumenta o seu nível de satisfação. Então, assim, muitas vezes, eu garanto que vocês também têm, como eu também tenho, restaurantes ou lojas que você dá preferência de comprar, mesmo sabendo que elas são um pouco mais caras do que outras que vendem o mesmo produto, mas é porque nessa loja você tem um nível de satisfação melhor, ou tem um atendimento que você gosta, ou você gosta pelo ambiente, ou alguma coisa, mas de qualquer forma você se sente mais satisfeito nesse local do que no outro local que é mais barato. A insatisfação é a origem do progresso da humanidade. Essa é a deixa, porque assim,
toda mudança é causada por uma insatisfação. Quando a insatisfação dói, a mudança dói. Mas ela acontece, ela é preciso para que aconteça a evolução. A gente, sem sair do lugar, a gente dentro do nosso conforto, vamos dizer assim, a gente não evolui. A gente estagna, né? E aí nós temos um fator que é preocupante, que é a passagem do tempo. Se a gente não evolui, a gente estagna, outras pessoas estão evoluindo, a gente fica para trás. Então, a gente tem que sempre pensar nessa questão da insatisfação, isso, uma insatisfação sadia, para que gere o nosso progresso também. Então, como eu coloquei aí, a insatisfação possui um lado bom e um lado ruim. O lado bom, progresso, evolução. E o lado ruim, guerras, greves, revoltas. Quando eu falo greves e revoltas, eu já volto àquela questão de você estar insatisfeito, vamos dizer assim, com regras de uma empresa, com regras de um meio, você não está satisfeito com vamos dizer, um governante, você não está satisfeito com regras que são impostas a você, então geram greves, revoltas, guerras civis, guerras mundiais. Então, assim, a insatisfação possui esses dois lados. Ela pode tanto ter um lado bom quanto um lado ruim. Devemos atentar para que ela seja bem canalizada em benefício ou prejuízo da humanidade. Vamos lá. Os recursos produtivos. Recursos produtivos são elementos utilizados no processo produtivo de todos os tipos de bens e mercadorias necessários à nossa vida material. Então, os recursos produtivos, eles são as condições que nos são, das coisas que nós temos, que vão auxiliar para que a gente produza. Tipo, vamos botar assim, ele refere-se ao trabalho, refere-se à matéria-prima e refere-se ao capital. O que ele botou? Vamos lá. Os recursos produtivos são ilimitados ou limitados? O que é que vocês acham? Nós temos aí trabalho, matéria-prima e capital. Eles são limitados ou ilimitados? Ilimitados. Ilimitados. O que acontece? Eles são limitados, na verdade, né? A matéria-prima é limitada, o capital é limitado, o trabalho ele é limitado. Agora, através dele, a gente vai gerar possibilidades. Tanto tem a questão de demanda, de oferta e procura. Eu tenho um exemplo aqui que eu boto mais à frente, mas, por exemplo, a gente vai utilizar, vamos lá, a madeira que tem na floresta, a gente vai começar a desmatar para poder fazer outros bens de consumo, telhados, cercas, o que for, ao ponto de acabar as árvores. Então, assim, a matéria-prima, ela é limitada. O capital que a gente tem, ele também é limitado. Em que sentido eu falo? Digamos assim, é muito difícil, eu acho que é quase impossível, você trabalhar numa empresa e você diz, bicho, a gente está precisando comprar produtos aqui que é no preço de 6 milhões de reais. Eu quero, rapaz, tranquilo, vamos comprar. Não tem limite não aqui. Aqui a gente gasta dinheiro à vontade, não tem. Então, assim, as empresas não fazem isso porque elas primam pelo lucro, né? A margem de lucro, elas contabilizam, onde a gente vai enxugar os nossos custos ao máximo para que o lucro seja mais evidente. Então, o capital também vai ser escasso, como o trabalho especificamente. Então, o que é que ele tem aqui? A escassez está presente tanto nos países ricos quanto nos países pobres, pelo mesmo motivo. Lógico que nos países ricos a escassez ela é um pouco, ela existe porque tem que existir limitação. Mas assim, ela é um pouco mais branda do que para os países pobres, mas ela também está presente nos países ricos. Mesmo nas sociedades mais ricas, os recursos são limitados. Teremos desejos que não serão atendidos. Ok. Aí eu coloquei aqui o seguinte: o consumidor comprou uma moto, depois que ele comprou uma moto, ele quer um carro. Aí ele começa a querer melhorar, e aí, na sequência,
ele quer um carro melhor. Na sequência, ele quer uma casa de praia. Na sequência, ele quer um iate. Não é assim que acontece? E não para aí, né? E não para por aqui. Ele vai sucessivamente. Como ele botou, ele sempre deseja mais, nunca está totalmente satisfeito. Existe um vídeo que circula na internet que é muito bacana também, que é o cara que vai num iate para uma festa desses, que é uma pool party, né? Essas festas, né, que acontecem de lancha, de iate e tal, esse negócio. Aí ele coloca assim, quando você vai numa festa se achando que é rico, e de repente chega o outro mais rico. Chega um cara no iate que dá 3 do dele. Quer dizer, às vezes você evolui, mas sempre vai ter alguém acima, né? Sempre vai ter alguém acima e sempre vai ter alguém abaixo, né? É um requisito que você vai ter que lidar com essas questões, porque nós estamos tratando com a economia, nós estamos tratando com a racionalidade humana, né? A gente não há porquê a gente buscar um produto. Observe que tudo é capricho, tudo é coisa. Por exemplo, quando você tem uma coisa que lhe supre e ela é mais barata, você compra o mais caro se você tiver o capricho de querer aquela marca, de querer alguma coisa a mais. Mas se o mais barato lhe é suficiente, o mais correto seria você comprar o mais barato para você reter recursos especificamente. Vamos lá. O que observamos com isso? Precisamos aprender a fazer escolhas. Perfeitamente. Porque o que acontece? Eu não vou ter tudo que eu quero. Eu não vou poder comprar tudo que eu quero. Seria fora do comum, mas isso aí é um raio, vamos dizer assim, acontecer do raio cair no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar. É muito raro isso acontecer, é muito difícil disso acontecer. A economia surge dessa necessidade, mas também é conhecida como ciência da escolha ou da escassez. Essa é uma nomenclatura da economia que ela especifica especificamente isso que eu estou falando. Ciência da escolha ou da escassez. Quer dizer, você vai dar prioridade ao que realmente é a sua necessidade. Você não pode comprar tudo que você vê pela frente, porque, na verdade, você vai precisar de alguma coisa que você abriu mão. Então, você tem que realmente focar naquilo que você necessita. Coloquei aí, as necessidades infinitas frente aos recursos produtivos limitados fazem com que agentes econômicos tenham que fazer escolhas em um ambiente de escassez. É justamente aquilo. Existe uma coisa que é fundamental, que eu aconselho vocês a fazerem, se vocês não sabem fazer, é interessante a gente ser franco também, não precisa ser aqui, não precisa ser agora, mas a gente focar em um planejamento estratégico. A gente precisa ter esse planejamento estratégico. Vocês precisam ter um planejamento estratégico na vida de vocês. Como é esse planejamento estratégico? É uma pergunta que eu vou lhe fazer, uma pergunta, e vou tracejar para que, se alguém quiser, a gente pode detalhar isso mais à frente, fora daqui. Mas, assim, aonde vocês querem estar daqui a 5 anos? Aí todo mundo pensa aonde quer estar daqui a 5 anos. Ok. Para você chegar onde você quer estar, quais são os passos que você precisa seguir? Ok, pensei. Quando esses passos devem acontecer para que onde você quer estar há 5 anos seja um caminho mais fácil de acontecer? Por exemplo, daqui a 5 anos, todo mundo quer estar formado, todo mundo quer estar alocado no mercado, todo mundo quer estar trabalhando. Aí eu pergunto, o que você precisa fazer nesse meio termo, nesse meio dessa história, ao longo dessa história, para que isso aconteça? Eu preciso fazer um curso, eu preciso participar de congressos, eu preciso fazer tudo. Aí o que acontece? A próxima pergunta: quando eu vou participar de congresso? Quantos congressos eu tenho que participar? Eu tenho esse recurso para que seja dessa forma, ou eu preciso me restringir, guardar meu dinheiro para me preparar para participar desses congressos, para poder pagar minha hospedagem, fazer tudo? Esse planejamento deve acontecer na vida de vocês. Não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, mas, assim,
é a hora de parar, de dar uma freada. Nós estamos entrando numa nova conjuntura, o mercado não está mais tão simples, estamos vivendo uma pandemia, onde tudo tem que ser restrito, tudo acabou, o que nós tínhamos de abundância está se fechando, cada vez mais está ficando mais escasso, e é justamente essa questão dos recursos produtivos limitados, e a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente quer. Então, a gente tem que priorizar, a gente tem que botar o pé no chão e saber onde a gente está. Não sei se vocês já tinham pensado nisso, já tinham pensado como mais ou menos seria o seu planejamento estratégico? Vocês já tinham pensado nisso antes, não? Quem aqui já tem um planejamento estratégico traçado? Vocês já tinham planejamento estratégico traçado, alguma coisa? Alguém tem uma linha mais ou menos formada a respeito disso, não? Senhores? Me deixaram só? Não, professor. Acho que a gente está só esperando terminar a faculdade. Mas, assim, é uma outra coisa. Foi interessante a sua colocação, porque eu vou falar uma outra coisa interessante. Será que, quando vocês terminarem a faculdade, o conhecimento que vocês adquiriram dentro da faculdade vai ser suficiente para o mercado de trabalho? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Não. Porque a faculdade, ela é suficiente. Exatamente. A faculdade, ela é muito generalista, tá? Por exemplo, a faculdade, ela não vai preparar você para, vamos dizer assim, vocês são do curso de administração, eu vou apresentar a vocês formas de administrar uma empresa. Eu vou fornecer a vocês ferramentas para você administrar uma empresa. Eu vou... Contábeis também. Oi? Não entendi. Contábeis também. Exato, contábeis. Show de bola. O pessoal de contábeis, vocês têm as questões de investimento. Ficou até melhor para exemplificar o que eu queria. Vocês têm a questão de investimento. Qual é o melhor investimento? Tem o Tesouro Direto, tem o CDB, vocês têm criptomoedas, você tem Bolsa de Valor, você tem tudo. Agora, sim, eu na faculdade, eu vou apresentar a vocês, eu estou falando faculdade de forma geral, não nessa disciplina, mas na faculdade de forma geral, ela vai preparar vocês com uma visão generalista. A gente não vai a fundo, até porque não tem tempo de ir a fundo em todos os detalhes. Até porque, se eu for a fundo em todos os detalhes, eu falo como faculdade, quando eu terminar um, eu vou entrar em outro, quando eu entrar em outro, vou entrar em outro, vai existir uma outra modalidade que vai ter começado e eu vou ter que parar e voltar para o início de tudo. Quer dizer, não vai ter tempo de fazer isso. Então, vocês têm que focar naquilo que vocês querem, para que vocês possam desenvolver qual é o meio que vocês vão trabalhar. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês já sabem, mas que a gente tem que estar repetindo. O tempo passa rápido demais. Se você parar para lembrar, há um tempo atrás, era ano novo. A gente já vai para março. Há um tempo atrás, a gente estava lamentando porque tinha havido carnaval e não ia ter São João. O tempo passa muito rápido. Daqui a pouco vocês estão formados. Então, assim, parar para pensar aonde vocês querem chegar e o que precisa ser feito para isso. Eu falo em relação a treinamentos, em relação a cursos, em relação à visão, em relação ao meio que vocês querem estar. Não fiquem aguardando, não fiquem nessa zona de conforto, aguardando só a faculdade terminar, porque quando a faculdade terminar, vocês vão ver que o tempo passou e você poderia ter aproveitado muito mais. A gente pode conversar sobre isso fora daqui também em outras oportunidades. Vamos lá. As necessidades humanas são finitas e os recursos produtivos são limitados. Volta para essa questão que a gente falou em relação das vontades que o ser humano tem, né? E como os recursos são limitados, ele começa a fazer escolhas para aquilo que ele quer. Recursos produtivos é diferente de dinheiro.
dinheiro é um facilitador da troca, né? O dinheiro, ele facilita você ter o recurso, né? Para poder você adquirir os recursos de produção. Mas os recursos são trabalho, energia, máquinas, fábricas, terra cultivável, né? O dinheiro facilita, mas o recurso produtivo é o meio com o qual você vai produzir. Você precisa, o dinheiro facilita, mas o recurso produtivo é diferente. Nós temos aí recursos minerais também. O agente econômico. Toda entidade autônoma é capaz de realizar operações econômicas, que pode ser uma pessoa, uma empresa, um agente da administração pública dentro do país, como em outras nações. Quando ele fala de agente econômico, ele fala do termo, de maneira geral, agente é o ser econômico. Ele pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser administração pública, tanto interno de um país, quanto fora do país, que é o mercado as relações exteriores. Vamos lá. Quando falamos de agente econômico, normalmente nós temos 4 tipos: família, empresa, governo e o resto do mundo. A gente vai entrar em cada detalhe desse aí, para que a gente possa ter uma visão do que a gente está falando. Vamos lá. Família, composta por pessoa física, que tem o papel de consumo dos bens e serviços, tendo ela as proprietárias de como fatores de produção. 2. Empresas, composta pelas pessoas jurídicas que têm o papel de produção dos bens e serviços por meio do uso de fatores de produção que são cedidos pelas famílias. Observa que nós estamos circulando, né? Nós estamos fazendo um círculo propriamente dito. Primeiro, eu falei em família, né? Agora, eu estou falando em empresa, mas que as empresas, quando ele fala aqui, tem um papel de produção de bens e serviço por meio de fatores de produção cedidos pela família. Então, a família, ela já vem na sequência, né? A empresa vem na sequência da família. O terceiro item, que é o governo, responsável pela regulação e regulamentação do mercado como famílias, empresas e o resto do mundo, que se relacionam uns com os outros. E quando a gente fala de resto do mundo, eu estou falando que é composto por outros países, com os quais as famílias fazem parte, as empresas fazem parte e o governo fazem parte, e todos eles têm transações econômicas. É interessante como isso tudo se soma e, assim, a gente consegue separar, mas a gente consegue estudar separadamente, mas a gente não consegue separar propriamente, porque está tudo inserido no mesmo meio. Nós estamos falando de família, nós estamos falando de empresas, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de relação mundial de tudo com isso. Hoje nós temos um mercado aberto, de forma que é muito mais fácil hoje a gente comprar produtos de qualquer parte do mundo, né? A gente tem sites que fazem com que isso tudo aconteça. E você consegue acompanhar um rastreamento para você saber qual foi o país de origem, por quantos países ele está passando, quando ele entrou no Brasil, quando ele está chegando, qual é o centro de distribuição que ele está. Você consegue fazer isso hoje, passo a passo. Se a gente for para 10 anos atrás, isso era muito difícil, isso era muito restrito. Hoje a gente tem sites que a gente compra, independente do valor, e esse produto, ele anda o mundo inteiro e a gente consegue acompanhá-lo. Então, os agentes econômicos são considerados racionais, ou seja, espera-se que eles sempre tomarão a melhor decisão. Quando a gente fala de agente econômico de maneira racional, a gente espera que essa definição de escassez, a gente espera que essa definição de organização, a gente espera que essa definição de priorização do que a gente necessita, ele seja levado em consideração na hora de uma compra. Imagine como você tem um gestor que não prioriza itens que a empresa precisa comprar. Empresa não tem que ter esse nível de emoção. A empresa tem que ser número, a empresa tem que ser exata. A empresa ela tem que ter o que ele utiliza mais, ele vai comprar mais. O que ele utiliza menos, ele vai ter que ter menos. Eu estou falando até em estoque.
eu estou falando até vamos dizer assim, demanda de mercado, eu tenho que observar qual é o que o meu público-alvo precisa, né? Eu não posso estar gastando o meu recurso com uma coisa que o meu público-alvo não foca. E se eu busco a evolução da minha empresa, eu tenho que saber qual é o foco da minha empresa, qual é o foco do meu público-alvo. Eu preciso entender o que é que o meu público precisa para que eu venha oferecer o serviço que ele espera que aconteça da melhor forma, né? Com a excelência que a gente sempre tem que fazer da melhor forma possível. Uma característica do agente econômico é o chamado egoísmo racional. É interessante quando a gente coloca essa questão do egoísmo racional, porque ele diz o seguinte, implica que as pessoas buscarão uma melhor forma de satisfazer as suas necessidades. Isso acontece no nosso dia a dia. As pessoas vão satisfazer as suas próprias necessidades. As pessoas, elas não vão... Ela sempre pensa assim, pô, a sociedade é assim. Ela vai utilizar a menor quantidade possível de recursos produtivos, porque você sempre busca as coisas mais baratas. Você busca se satisfazer gastando menos. Então, isso é uma economia que acontece na sociedade naturalmente. A gente já vive isso. E ele é muito comum, isso é intrínseco do ser humano, vamos dizer assim, social. Ele exerce dessa forma. A busca do maior ganho, maior renda e maior satisfação. Sempre é dessa forma. Por que você estuda? Para ter um emprego melhor, para ganhar mais. Por que você quer ganhar mais? Para ter um conforto melhor, para usar uma roupa melhor, para poder frequentar locais melhores, que seria um maior nível de satisfação. Espera-se que o consumidor sempre escolha o menor preço, o trabalhador o maior salário e o vendedor o maior lucro. Essa é a maior realidade da economia atual que a gente tem no nosso meio. Existem duas características fundamentais de recursos de produção. Eu coloquei aqui. A primeira é que eles podem ser utilizados para produzir mais de um tipo de bens ou serviço, ou seja, são versáteis. Quando eu tenho aqui, quando eu falo de recursos de produção, estávamos falando de todas aquelas possibilidades, como uma terra fértil, como todos os recursos que eu tenho disponíveis para poder gerar um produto, ou gerar um bem, ou gerar um serviço. O que é que ele fala aqui? Eles são versáteis. Eu posso produzir mais de um tipo de serviço para poder fornecer ao meu cliente, para poder oferecer a diversos públicos, mais especificamente. Exemplo, o petróleo pode ser utilizado para vários tipos de combustíveis, para produção de plástico. O petróleo, ele é a matéria-prima, o petróleo especificamente, ele é tratado de diversas formas. Eu posso fazer com o petróleo diversas coisas. Eu posso fazer com o petróleo, como ele falou aí, plástico. Eu utilizo polímeros derivados do petróleo para fazer asfalto. Eu utilizo petróleo para fazer combustível. Utilizo polímero do petróleo para fazer até chiclete. Então, o que acontece? Existem diversas formas de você trabalhar com petróleo. Eu só estou colocando um exemplo, mas existe da matéria-prima, você utiliza para fazer diversas outras possibilidades. A segunda é que o recurso pode ser combinado em proporções variáveis no processo produtivo. Outro que ele coloca aqui é o seguinte: a produção de feijão pode utilizar mais a mão de obra ou mais o maquinário, por exemplo. Depende de como você queira. O seu recurso, qual é o recurso que você tem? Ele pode fazer o seguinte: se eu tenho uma área, um terreno produtivo, se eu tenho um terreno que eu posso utilizar para poder ele fornecer uma plantação, eu posso escolher qual é o produto que eu vou plantar. Eu posso plantar feijão, eu posso plantar milho, eu posso plantar batata, e assim restringir se eu quero utilizar, por exemplo, eu quero ser um produtor de feijão, eu vou fazer tudo de feijão, mas pode ser que a diversidade ele possa oferecer não só uma variação melhor, como atender melhor o meu público e trazer para mim uma rentabilidade melhor. Então, assim,
é justamente essa questão que a gente tem que levar em consideração sobre diversificação de negócios. Fatores de produção são agrupados em 4 tipos. Tem aí recursos naturais, trabalho, capital e capacidade empresarial. Quando a gente fala de recursos naturais, a gente tem, eles são chamados também de recursos terra, ou seja, obtidos diretamente da natureza. A água da superfície ou do solo, sais minerais, o sol, o vento, são recursos naturais. Do trabalho, refere-se à atividade humana, que seria o esforço físico e mental, empregado na produção de bens e serviços. Nós temos aí, tipo, o administrador, o contador, como também tem o carpinteiro, o operário, o vaqueiro, o médico, o odontólogo, o engenheiro. Nós temos diversas coisas em relação ao trabalho, mas sempre voltado ao esforço físico ou esforço mental. Observe que, quando a gente fala na questão de recursos naturais, ele também, a gente tem a água como recurso, a gente tem os minerais, a gente tem o vento como recurso, mas a gente precisa dos recursos naturais e do trabalho, porque a gente, juntando os dois, a gente consegue obter um produto ou um serviço que a gente vai oferecer, né? Tanto para o cliente como para uma sociedade. Nós vamos ter o mental para desenvolver um projeto que vai utilizar equipamentos, que vão utilizar os recursos naturais, de forma a trazer a viabilidade para uma vida melhor, para um menor custo, sempre buscando o menor custo e a satisfação do cliente. Capital, representado pelos bens produzidos pelo homem e utilizados nos processos produtivos. Aí tem, ele na verdade, ele é vamos dizer assim, o ativo, né? É o transporte, a telecomunicação, a energia, a construção, a matéria-prima, máquinas e equipamentos. Ele é o capital específico, né? Ele é o que você vai ter para poder produzir aquilo ali. E a capacidade empresarial, ela foi incluída agora há pouco tempo como fator de produção, porque ela refere-se à organização da produção, ou seja, você vai obter uma melhor associação com os outros fatores de produção que a gente citou atrás. Então, assim, você vai entender onde é que você está, qual é a quantidade de recursos que você tem, como você vai associar esses três, tomar a melhor decisão e aí você pensar na sua capacidade empresarial. O que é que você pode fazer com esse recurso? O que é que você vai atender? Qual nível da sociedade você vai atender? Você consegue melhorar aquilo que você tem, você consegue aumentar a sua capacidade empresarial, você consegue abrir um leque de serviços que você pode servir. Quais são os produtos que você pode vender? Então, assim, é essa capacidade empresarial que os seus fatores de produção vão determinar. E você, como gestor, você vai entender a sua capacidade empresarial e muitas vezes você vai encontrar produtos dentro do seu capital, vamos dizer assim, que talvez não tenha sido visto, né? Ele está lá, existe a possibilidade de crescimento, existe a possibilidade de fazer negócio, mas que você não tinha atentado para isso especificamente. Então, existe essa questão de capacidade empresarial que precisa ser visto, o olho aguçado que a gente precisa ter para entender essa alocação da nossa empresa junto ao mercado. Diante do que foi falado, a sociedade precisará responder 4 perguntas para encontrar o melhor uso de fatores de produção. Aí eu coloquei aqui, o que é que você vai produzir? Então, você tem que pensar onde é que você quer trabalhar, qual é o tipo de mercado que você quer trabalhar, para poder você saber o que você vai produzir. Aí você vem a seguinte pergunta: o quanto eu preciso produzir dessa matéria, ou desse serviço que eu estou pretendendo produzir? Então, eu tenho que enxergar qual é a minha capacidade hoje, se eu vou atender a necessidade da sociedade, se não, o quanto eu vou começar e em quanto tempo eu posso aumentar a minha capacidade para atender mais pessoas. Seria o quanto produzir. Aí vem a terceira pergunta, que é como produzir? Qual é o meio?
que eu vou produzir? O que é que eu vou utilizar para produzir? Eu preciso de máquina? Eu preciso de mão de obra? Eu preciso de matéria-prima? O que é que eu preciso para poder eu produzir? Então, observa que são 3 perguntas que elas estão voltadas justamente para o seu desenvolvimento. O que é que eu vou fazer? O quanto eu devo fazer? Qual é a intensidade que eu devo colocar nessa proposta? Aí, depois que você diz, como eu vou produzir isso? Né? E a outra pergunta é para quem eu vou produzir? Seria o público-alvo. Então, você tem que buscar a resposta dentro de você, para o que você quer, mas, na verdade, não é nem sempre aquilo que a gente gostaria de trabalhar é o que o mercado precisa. Muitas vezes, vamos lá, eu gostaria de trabalhar com mercado de fabricação de algodão doce. Para quem eu vou produzir? Para criança. Como eu vou produzir? Vou comprar a máquina, vou comprar o açúcar para fazer. Quanto eu devo produzir? De repente eu produzo em excesso, não vou comprar um caminhão de açúcar e meter a fazer algodão doce. Mas eu vou ter público para consumir esse algodão doce. Então, assim, eu preciso entender, eu estou colocando só um exemplo, mas isso é para tudo, né? Nem sempre o que eu pretendo trabalhar é aquilo que a sociedade precisa, que a sociedade tem como solução. Então, eu tenho que buscar a resposta na sociedade. De repente, assim, uma coisa que é interessante é você fazer uma pesquisa de mercado para saber qual é o nível de profundidade do produto que você tem dentro daquele meio onde você está entrando. Por exemplo, antes de você montar um negócio, você saber o que a sociedade espera que tenha naquela região. Que, de repente, você consegue adequar o seu produto ou a sua intenção junto com a necessidade do mercado para poder você sair melhor. Por exemplo, existe um local que tem 3 padarias, e ela tem 3 supermercados, e ela tem, vamos dizer assim, aí eu vou colocar mais uma padaria, ou eu vou colocar mais um supermercado, eu vou dividir esses clientes, né? Eu vou estar dividindo esses clientes. Ou eu posso montar um outro negócio que difere daquele meio, por exemplo, uma farmácia. Se tem padaria e tem supermercado, não tem farmácia, a sociedade precisa daquela farmácia. Então, você consegue diversificar o seu negócio e você consegue trabalhar porque tem sol para todo mundo, né? Então, assim, quando ele diz aí o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Isso é realmente uma pesquisa de mercado que a pessoa precisa fazer para poder entender aonde está e aonde quer chegar. O que produzir? É necessário primeiro identificar necessidades para então decidir o que vai ser produzido para satisfazê-las. Alimentos, segurança, vestuário, habitação, transporte, educação e assim sucessivamente. Aí ele vem aqui, quanto produzir? Aí ele vem, está ligado à constatação de que os recursos produtivos são limitados, ok? Então você tem que saber justamente aquilo, o quanto produzir. Você saber onde você está, o quanto você precisa produzir, se você vai atender a necessidade da sociedade, ou você vai precisar reinvestir no negócio durante quanto tempo para poder você atingir o tamanho que você espera. É preciso determinar quanto será produzido de cada coisa para a satisfação das necessidades. Como produzir? Aí vem aqui. Existem diferentes combinações de fatores de produção para que seja uma escolha determinada de bem ou de serviço. Então, seria qual a sua capacidade de produção, de forma de produzir, não é isso? Para poder você alcançar o lucro que você espera. A disponibilidade, o preço, o nível tecnológico, o profissional habilitado, tudo isso são fatores que você vai ter que observar se o mercado ele tem isso para lhe oferecer. Por exemplo, quando eu falo de nível tecnológico, é assim, o produto que eu quero produzir precisa de alguma máquina, precisa de alguma coisa específica, de um computador, de uma impressora 3D, de uma coisa de última geração, ou eu vou trabalhar com revenda de alimentos no varejo, ou seja, eu compro no atacado,
faço no varejo, que aí, na verdade, eu não preciso de um nível tecnológico muito avançado. São coisas desse tipo que a gente precisa diferenciar para poder a gente saber quais são os fatores que a gente vai utilizar no nosso negócio. E para quem produzir? O poder de compra dos indivíduos, que acabará por ajudar na resolução dessa pergunta. Exatamente quando eu falei de pesquisa de mercado, para você sentir o que as pessoas precisam e como as pessoas estão preparadas para receber o seu produto no mercado. A gente tem aí, de repente, vamos dizer assim, digamos que você vai vai num bairro de classe C e você monta uma estrutura de um ambiente classe A. As pessoas vão ter medo de entrar no ambiente. Mesmo que elas podem ter até o dinheiro para comprar. Eu não estou dizendo que as pessoas que moram no bairro classe C não têm dinheiro para comprar. Elas podem até ter o dinheiro para comprar. Mas o ambiente em que elas estão expostas não está favorável para a maneira de viver delas. Então, elas vão se sentir acuadas de entrar pelo costume dela ter vivenciado dentro daquele ambiente, dentro de uma realidade que ela não está acostumada a ver um local diferente desse modo. Da mesma forma, acontece o inverso. Digamos o seguinte, digamos que você tem um fornecimento de um serviço de nível C e você abre num ambiente de nível A. As pessoas não vão entrar, porque as pessoas de nível A, elas frequentam outros lugares, né? Que de qualquer forma vai ser um pouco difícil de ela frequentar esse seu lugar. Seria uma mudança de costume, seria uma mudança de paradigma, seria uma mudança na forma de observar, que nem sempre a sociedade está pronta para isso. Eu estou falando não de pessoas, mas estou falando de comportamento social. Então, assim, nós estamos falando de empresa, nós estamos falando de empreendedorismo, nós estamos falando de público-alvo, de montar um negócio focado naquele público-alvo. Então, assim, não pense que eu estou classificando nível A, nível B, nível C. Eu estou falando do que é mais provável ao acontecer. Acontece diferente? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Por exemplo, existe um filme chamado Fome de Poder. Não sei se vocês já assistiram. Esse filme é bem interessante de assistir. Ele é a origem da McDonald's. A McDonald's, ela tem hoje ela é mundial, mas quando ela começou numa cidadezinha, começou pequeno, começou isolado. É interessante vocês assistirem. Fome de Poder é outra coisa que vocês vai ajudar muito nisso que a gente está falando aqui. As empresas não estão preocupadas se todas as mercadorias produzidas vão ser vendidas para uma única pessoa ou se todas as pessoas terão acesso àquele bem. Perfeitamente. A empresa ela quer vender. Ela não quer saber se a pessoa vai comprar, todo mundo vai ter acesso, ou se uma pessoa só vai comprar a produção inteira. Ela quer ter para vender, porque ela quer se sustentar. E assim maximizam os seus lucros. Vamos lá. Os agentes econômicos são obrigados a fazerem escolhas, e isso leva a um conceito fundamental de economia, que é o custo da oportunidade. No processo produtivo, que esteja utilizando todos os recursos produtivos disponíveis, o aumento da produção de um bem implica na redução da quantidade produzida de outro ou outros bens. Show de bola. O que acontece? A gente precisa manter um equilíbrio do que a gente está produzindo. Quando ele fala aqui assim, o processo produtivo que esteja sendo utilizado todos os recursos produtivos disponíveis, ou seja, você aumenta a sua produção. Na hora que você aumenta a sua produção, você diminui a disponibilidade daquele outro, da matéria-prima no mercado. Então, precisa que seja feita essa análise para que seja mantido o equilíbrio, porque de repente você aumenta a sua produção e você não tem a matéria-prima para dar sequência naquele seu serviço, esse serviço seu vai ser estagnado, ele vai chegar e você não vai ter capacidade de dar conta do jeito que você estava produzindo. Então, existem esses fatores. Por exemplo, o meu fornecedor vai ter matéria-prima para me fornecer durante quanto tempo? Então, eu consigo alcançar um mercado maior
com os meus braços, ou seja, com a minha condição de hoje, com a matéria-prima que eu tenho, ou eu preciso aumentar os meus fornecedores, eu preciso procurar um fornecedor diferente. O que é que eu preciso fazer para aumentar a minha capacidade produtiva e sequenciar toda a minha produção? Eu não posso crescer e não sequenciar, né? Eu não posso atender a uma determinada tipo da sociedade e deixar outro tipo de sociedade na mão. Se o outro tipo de sociedade quiser, eu também tenho que fornecer o meu serviço. Então, eu tenho que crescer de maneira consciente, de maneira exata. Eu não posso dar um passo maior do que a perna. Tanto é assim, se eu der o passo maior do que a perna, eu não vou ter como sequenciar o serviço. Se eu fizer o meu produto todo de uma vez e eu não tiver recurso para manter, eu vou ter que parar minha produção em determinado momento. Então, bens e serviços. Pessoal, eu estou falando rápido demais. Está sendo entendido? O que é que vocês estão achando aí? Eu estou falando. O que é que vocês estão achando? Como é que está aí? Para mim está tranquilo, professor. Pode seguir. Tá ótimo. Tá tranquilo? Então vamos lá. Então, bens e serviços. Os bens são produtos tangíveis. Eles existem fisicamente. Podem ser tocados. Por isso, podem ser armazenados, transportados, possa ser transferida. Existe uma classificação fundamental em relação aos bens, que eles são bens de consumo ou bens de capital. A gente entra um pouquinho nessa parte de bens de consumo, quando ele diz o seguinte: os bens de consumo atendem diretamente à satisfação das necessidades humanas, como alimentos, roupas e etc., nos acessórios que a gente tem. Bens de capital não satisfazem diretamente a necessidade humana, pois são utilizados para produzir outros bens, máquinas de uma indústria, tratores, etc. Os bens de capital, como a gente falou do capital, seria aquilo que a gente utiliza para produzir outras coisas. E o bem de consumo, ele satisfaz diretamente a pessoa. Aquilo que, assim, a nossa sociedade, ela foi preparada para resolver problemas imediatos. A gente procura a satisfação imediata. A gente não... Porque, por exemplo, assim, se eu disser a você, assim, ó, eu estou lhe devendo R$100. Eu vou lhe dar R$100 agora. Vou lhe dar R$100, vou pagar a dívida. Mas esses R$100, eu ainda estou precisando dele. Vamos fazer o seguinte, eu não vou lhe dar os R$100 agora. Agora, na próxima semana, eu lhe dou 110. Aí o cara disse, não, eu vou querer o dinheiro agora. Eu vou por causa de R$10, eu vou esperar até a semana que vem para receber. Mas me diga uma coisa, eu fiz um exemplo agora simples, com números redondos, para poder a gente entender. Qual é o investimento hoje que você investe um valor X e em 7 dias você tem 10% de lucro? Se você for analisar 10% de lucro em 7 dias, durante o mês, você vai ter praticamente 40% de lucro em 30 dias. Qual é o negócio que você investe e você tem 40% de lucro em fontes bancárias? Vamos dizer assim, o CDB, o Tesouro Direto, ele não dá 40% ao mês. Então, assim, existe mercado informal, vocês podem ter pensado em alguma possibilidade, como venda de itens, alguma coisa assim, isso que seja mercadoria, existe em questão de impostos, existem essas coisas. Para o ganho especificamente do mercado informal é muito maior, mas a gente está falando aqui no sentido de economia propriamente dita, né? Então, assim, muitas vezes você observa que o dinheiro, ele parado naquele instante, ele poderia lucrar 10% em 7 dias, mas na verdade a nossa cultura é de satisfação de momento. Você quer aquele dinheiro agora, você não quer aguardar para poder ter um dinheiro maior. Essa é a nossa preocupação. Por exemplo, nós estamos vivendo uma transição hoje que é um pouco preocupante, que é a questão da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, ela é necessária. A reforma da Previdência, ela tem que acontecer. Porque o país, ele está ficando um país mais velho, porque as pessoas estão demorando mais a morrer. Isso não é ruim, isso é bom.
por um lado, e economicamente, e talvez inviável por outro. Mas o que acontece? Eu quero vida longa a todos os mais velhos, né? Meu pai e minha mãe estão vivos, graças a Deus, e eu quero que eles vivam muito. Eu quero que o Brasil todo vá para frente, que todos nós seríamos um país mais velho. Isso mostra que o nível de maturidade do Brasil está melhorando, o nível de qualidade do Brasil está melhorando, o nível de conforto do brasileiro está melhorando. Se você for analisar a evolução humana dentro de 10 a 15 anos atrás, você vai ver que hoje nós temos um nível de conforto em casa muito maior. Por exemplo, há 15 anos atrás, a quantidade de TVs que a gente tinha em casa, o acesso à qualidade que a gente tem hoje, o nível de TV, a qualidade da TV, o acesso ao computador que nós temos hoje, o acesso ao nível superior, a possibilidade de a gente poder estar estudando, uma maior quantidade de pessoas poder estudar. Isso é melhoria do nível social, né? O que a gente vem falando aqui a respeito. A nossa sociedade, ela tem que pensar um pouco mais além, ela tem que parar de pensar no imediatismo para poder ela se preparar para um futuro melhor. É disso que a gente está falando. Então, nós temos os bens de consumo e os bens de capital. Os bens de capital são as máquinas que são utilizadas para para produzir outros bens. E os bens de consumo é justamente os produtos que já são fabricados pelos bens de capital e são os produtos que vão satisfazer as nossas necessidades. O investimento de bens de capital é fundamental para o desenvolvimento do país. Perfeitamente. É o conjunto de bens de capital que constitui a capacidade produtiva de uma sociedade. Quando a gente fala de capacidade produtiva de uma sociedade, a gente está falando de o quanto é possível ser produzido para que seja suprida as necessidades dessa sociedade. Aí ele bota aqui, conjunto de recursos humanos determina o nível de riqueza dessa sociedade. Ok. Bens e serviços, voltando lá ao que a gente estava falando. Nós falamos de produtos tangíveis, que é aquele que a gente consegue pegar, e nesse agora a gente está falando de produtos intangíveis, ou seja, é um serviço prestado, né? Depois do serviço prestado, você não vê mais. Ele desaparece. Não tem um produto na mão, né? O produto tangível, você fica com ele na mão duradouro. Depois que você executa uma tarefa, você não vê mais aquele serviço prestado, ele desaparece. Da forma, o serviço não pode ser armazenado, não pode ser transportado, nem pode ser passado de um para o outro, não pode ser transferido à sua posse. Então, a forma como fatores de produção é gerida para a produção de bens e serviços está ligada com setores econômicos. Isso tem a ver com socialismo, tem a ver com capitalismo, né? Vamos lá. Fatores de produção: terra, capital e trabalho, que são utilizados de forma combinada para produzir bens e serviços. Esses recursos produtivos são propriedade do agente econômico, ou seja, a família. A gente falou da família lá em cima como agente econômico. Família, empresa e tal. Aí, vem aqui. Consideremos agora que em uma economia existe apenas dois tipos de agente, as famílias e as empresas. Imaginemos uma economia sem os agentes econômicos, governo e o resto do mundo. Beleza. Foram os quatro que a gente viu, né? Família, empresa, governo e resto do mundo. Então, a gente tem aqui os recursos produtivos, os fatores de produção, pertencem às famílias. As empresas terão que adquirir os fatores de produção disponibilizados pela família e utilizados para produzir os bens e serviços. Ou seja, os fatores de produção, as famílias vão fazer. As empresas vão comprar a matéria dessas famílias e vão produzir os bens e os serviços para que as famílias consumam. É assim que circula, é um ciclo. Isso a gente vai ver bem daqui a uns slides à frente, que eu vou botar esse ciclo aí para a gente poder enxergar. Então, como a família é o agente consumidor de bens e serviços, aqueles bens e serviços produzidos serão adquiridos pelas pessoas físicas, que é o agente econômico família. Foi isso que a gente falou. A família, nesse primeiro parágrafo, ela vai fornecer os fatores de produção para as empresas poderem comprar.
Aí as empresas vão manufaturar. Aí quando elas fizerem a manufaturação dos produtos, ou seja, comprar a matéria-prima e fazer o produto manufaturado, ela vai fornecer os bens e os serviços para a família de volta. É uma troca. A satisfação de suas necessidades do mercado de bens e serviços. Aí vem aqui. Chegamos ao que chamamos de processo de fluxo real da economia. Aí vem aqui. Envolve a disponibilização do recurso produtivo, fatores de produção, pelas famílias e a produção e distribuição de bens e serviços pelas empresas. Aí eu tenho aqui esse fluxo da economia. Aí ele vem aqui. O que e quanto produzir. Aí ele vem aqui como produzir e para quem produzir. Aí a gente vem na sequência. Mercado de bens e serviços, formação dos preços dos bens. Ele vem e circula com a moeda e a firma oferece o serviço de bens e serviços. As firmas compram o produto aqui nesse setor, mas ela tem o fluxo monetário dos pagamentos em que ela faz. O mercado de fatores de produção, formação de preços, valores e tal. Aí, as empresas, que é o mercado que vai ter os fatores, eles vão ter que pagar salários, juros, aluguéis, os lucros com a moeda, que aí vem, o salário é pago para as famílias. Famílias, os juros, os aluguéis é pago para as famílias. Famílias oferecem os fatores de produção. E aí vem, demandam bens e tudo, e o fluxo monetário de pagamentos às empresas de bens e consumo. Aí, em contrapartida, as empresas de bem e consumo fornecem roupas, alimentos, consultas médicas às famílias. As famílias têm o fluxo real dos serviços porque elas vão para o mercado de fatores de produção. Elas vão pegar e vão ver o preço de mercado, vão poder ver, porque ela tem o fluxo real. Aí vem aqui, o mercado por si vem sobre trabalho, terra, capital, e fornece, as firmas vão fazer essa negociação. E as firmas, por sua vez, vão fornecer os bens e serviços para o mercado de bens e serviços e a formação de preços e preços dos bens. Então, assim, observa que esse fluxo é existente, é a nossa sociedade, tudo, tanto nós produzimos a matéria, fornecemos para as empresas vão fornecer o serviço, nós compramos, as empresas vão pagar pelo serviço da mão de obra e o salário que é pago pelas empresas volta para a família. Então, existe esse ciclo social. Ok? E aí, pessoal, o que é que vocês estão achando? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho, não? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Muito bem. Vamos seguir aqui. Aí vem aí. Mas como as famílias pagam pelos bens e serviços que vão adquirir? Quando as famílias cedem os fatores de produção às empresas, em contrapartida, recebe a remuneração, que é o salário. Esse é o fechamento do ciclo que a gente viu. O fluxo monetário se completa quando as pessoas utilizam o dinheiro que recebem com as remunerações, seus salários, aluguéis e lucros, para a aquisição de bens e serviços que foram produzidos pelas empresas. Observa que tudo se amarra, a sociedade se amarra. A gente produz um serviço para a sociedade, porque a sociedade trabalha para outras empresas e ela recebe o salário que é dessas empresas e elas vão pagar pelo bem de consumo e pelos produtos e os serviços que ela recebe de outras empresas. É um ciclo amarradinho. Senhores, alguma dúvida? Falei demais. Assustei vocês. Até agora não, professor. Tranquilo. Então, vamos terminar por hoje. Vamos dar uma parada. Eu coloquei uma mensagem aqui interessante para vocês, que ela diz o seguinte: a economia significa o poder de repelir o supérfluo no presente, com o fim de assegurar um bem futuro, e sobre esse aspecto representa o domínio da razão sobre o instinto animal. Ou seja, a economia significa que nós temos a habilidade de raciocinar e poder ponderar aquilo que realmente é de nossa necessidade ou seria somente atender a um luxo específico que nós temos dentro da sociedade. Então, estou chamando vocês para a atitude racional de consumo, ou seja, realmente praticar
o que a sociedade fala sobre economia. Então, levem essa mensagem hoje com vocês, ela é de Thomas Atkinson, certo? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje, eu teria a frequência do portal. Tá aí os meus contatos novamente. Eu vou interromper aqui a gravação para poder a gente encerrar nossa aula de hoje. Pessoal, eu queria agradecer realmente a presença de todos vocês aqui. Beleza? Não é à toa que hoje a gente lutou muito para entrar nessa sala e a presença de vocês aqui para mim foi um prazer. Sim, deixa eu parar aqui a gravação.